Você já parou para pensar o que realmente aconteceu com Jesus entre a sua morte na cruz e o domingo da ressurreição? Onde ele esteve durante esses 3 dias? O que ele fez nesse tempo? Será que ele simplesmente descansou em algum lugar invisível, esperando o momento certo para voltar à vida? A verdade é muito mais profunda, poderosa e impactante do que muitos imaginam. Existe um mistério revelado nas Escrituras que pode transformar a sua visão sobre a cruz, o inferno e o poder da vitória de Cristo. Hoje você vai entender por que esses 3 dias abalaram as estruturas do mundo espiritual e selaram de forma definitiva a nossa libertação. A maioria das pessoas foca na morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição, mas poucos param para refletir sobre o que aconteceu no intervalo entre esses 2 eventos. E é exatamente nesse intervalo que encontramos uma das maiores demonstrações do poder de Deus agindo por meio de seu Filho. O apóstolo Pedro menciona em sua carta que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3,19. E o apóstolo Paulo declara que ele desceu às regiões inferiores da terra. Efésios 4,9. Isso significa que Cristo, ao morrer, não apenas entregou seu espírito ao Pai, mas também desceu aos lugares mais profundos do mundo espiritual para cumprir uma missão que muitos ainda desconhecem. Ele entrou no território inimigo, enfrentou o reino das trevas e conquistou com autoridade a chave da morte e do inferno. Imagine a cena. O Filho de Deus, sem pecado, santo, justo, entra no lugar onde nenhuma alma pura jamais pisou. Ele vai até as profundezas do inferno, não como um condenado, mas como um rei em missão. O inferno treme. Os demônios se agitam. Satanás, que pensava ter vencido, é confrontado com a realidade de sua derrota iminente. Jesus não foi ao inferno como prisioneiro, ele foi como conquistador. E ali, naquele cenário de trevas absolutas, ele brilha com a luz que não se apaga. Sua presença ali não foi sinal de derrota, mas prova de que até o inferno deve se curvar diante do Senhor da vida. Essa é a dimensão da vitória que poucos entendem. Jesus não apenas venceu a morte, ele dominou o território da morte. É importante entender que Jesus, ao morrer, entrou no mundo espiritual com uma missão clara: tomar de volta tudo aquilo que o inimigo havia roubado da humanidade desde o Éden. A Bíblia afirma, em Apocalipse 1,18, que Jesus declara: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele não tomou essas chaves de forma simbólica. Ele conquistou isso com autoridade real. Isso nos mostra que a cruz não foi o fim. Foi o começo da maior operação de resgate já realizada na história do universo. Enquanto o corpo de Jesus estava no sepulcro, o seu espírito estava em guerra, em ação, estabelecendo o reino de Deus nos lugares celestiais, quebrando cadeias e abrindo caminho para que todos nós pudéssemos ser livres. Jesus desceu até os abismos porque era necessário. O pecado da humanidade exigia uma resposta radical. Não bastava morrer, era preciso vencer no campo espiritual. E foi isso que ele fez. Em Colossenses 2,15, lemos que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A vitória de Jesus foi completa, total, inquestionável. Ele não apenas pagou a dívida do pecado com seu sangue, mas também humilhou publicamente as forças espirituais do mal. Ele desmascarou o império das trevas e arrancou de suas mãos o poder que mantinha a humanidade cativa. Essa ação nos garante hoje acesso direto ao Pai, vida eterna e autoridade espiritual para viver em liberdade. Mas essa verdade espiritual não serve apenas para admiração ou contemplação. Ela é prática. Ela muda a nossa maneira de viver.
Quando você entende que Jesus desceu ao inferno e venceu, você passa a olhar para seus problemas com outra perspectiva. Se ele venceu o próprio inferno, o que é um diagnóstico médico? O que é uma crise financeira? O que é uma traição, um abandono, uma injustiça? Nada disso tem poder diante de um Salvador que foi até o limite da existência humana e saiu vitorioso. Essa é a fé que precisamos carregar. Uma fé fundamentada na vitória absoluta de Cristo sobre toda a escuridão. E essa vitória é sua. Também, não importa o que esteja enfrentando hoje, a autoridade de Jesus está sobre você. Além disso, há uma revelação ainda mais profunda sobre o que Jesus fez nesses 3 dias. Em Lucas 16, Jesus fala sobre o seio de Abraão, uma espécie de lugar de descanso para os justos que morreram antes da sua crucificação. Eles não podiam ainda entrar no céu, pois o sacrifício que redimiria a humanidade ainda não havia sido realizado. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, esse véu foi rasgado. Jesus, ao descer, levou cativo o cativeiro, como diz Efésios 4:8. Ele tirou aqueles que estavam aguardando a promessa e os levou consigo para a glória. Isso mostra que, além de conquistar a vitória, Jesus cumpriu as promessas feitas desde os tempos antigos, conectando a velha aliança à nova aliança com perfeição e poder. É impressionante pensar que, enquanto os discípulos choravam a perda do Mestre, enquanto o mundo achava que tudo havia acabado, Jesus estava em plena operação de resgate no mundo espiritual. O silêncio do sábado não significava inatividade. Era apenas o tempo em que o Salvador estava abrindo caminhos, destruindo cadeias, conquistando territórios. Ele não estava morto espiritualmente, ele estava mais vivo do que nunca, agindo em dimensões que o homem natural não consegue enxergar. Isso nos ensina que mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando Deus parece em silêncio, ele continua, agindo nos bastidores, trabalhando por nós em lugares que não vemos, abrindo portas que ainda não entendemos. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo de silêncio, um tempo em que nada parece acontecer, em que as orações parecem não ser ouvidas. Mas lembre-se do sábado de Jesus. Lembre-se de que mesmo quando tudo parecia perdido, ele estava cumprindo o maior plano de salvação da história. Não se deixe enganar pelas aparências. Deus está trabalhando. Cristo venceu a morte, o inferno, o silêncio e a espera. E se ele venceu tudo isso, você também pode vencer. A sua fé não está baseada em palavras bonitas, mas em fatos espirituais eternos. O inferno não pode te segurar. A morte não pode te parar. Porque aquele que te salvou já pisou nesses territórios e saiu de lá com as chaves nas mãos. Hoje, você tem acesso direto à presença de Deus, não por mérito próprio, mas porque alguém entrou no lugar mais escuro por você. Alguém enfrentou o inferno de frente e voltou vitorioso. Essa é a sua segurança. Essa é a sua esperança. Não importa o que tenha feito no passado, não importa quantas vezes caiu. Se você se apegar a essa verdade e confiar no sacrifício de Cristo, não há condenação que possa te prender. Você não é mais escravo do medo, da culpa ou do pecado. Você é livre, porque alguém desceu às profundezas para te resgatar. E esse alguém é Jesus. Portanto, receba hoje essa verdade como uma chave espiritual. Declare sobre sua vida: o meu Redentor vive e por ele eu sou livre. Proclame em voz alta: aquele que venceu o inferno vive em mim. Viva com autoridade, ore com ousadia, caminhe com confiança, porque a mesma presença que desceu ao inferno e destruiu as obras do diabo hoje habita em você através do Espírito Santo. Isso não é religião, isso é realidade espiritual. E se você crer, verá essa realidade transformar todas as áreas da sua vida. Agora é com você.
Essa mensagem não pode ser apenas mais um conhecimento teológico. Ela precisa se tornar ação. Hoje é o dia de você se levantar, de tomar posse dessa vitória, de romper com toda mentira do inimigo e viver como alguém que foi resgatado pelo próprio Rei. Não aceite viver como derrotado se o teu Salvador já venceu a maior de todas as batalhas. Erga a sua cabeça, levante-se com fé, caminhe em liberdade. Jesus não apenas morreu por você, ele enfrentou o inferno por amor a você e voltou para garantir que nada e ninguém poderá te separar do amor de Deus. Que essa revelação te desperte, te transforme e te leve a viver com intensidade a fé que você carrega. Porque não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não há vitória mais completa do que a dele. E se ele desceu até o inferno por você, então você pode subir aos céus com ele. Não tenha medo, creia, viva, proclame. Jesus venceu e em seu nome você também vencerá.